desde o primeiro passo naquele barraco esquecido. Havia algo errado. Não errado de um jeito óbvio, mas daquele tipo de desconforto que faz o cérebro acender uma luz sem explicar o motivo. Você já sentiu isso? Como se o ar estivesse esperando você chegar. A porta, quando abriu, não rangeu. Ela um suspiro longo, úmido, que carregava cheiro de chuva velha, madeira saturada e um leve toque metálico, como ferrugem misturada a sangue seco. Ou talvez fosse só impressão. O lugar parecia menor por dentro, comprimindo o peito dele como se quisesse exprimá-lo, até ele derramar o que tentava esconder. E mesmo assim, havia uma estranha sensação de familiaridade ali, como se aquela casa soubesse mais sobre sua dor do que ele próprio. No fim do corredor, um som frágil, quase como um soluço, ou talvez o eco do que ele tentava esquecer, piscou no ar e desapareceu antes que ele tivesse certeza de ter ouvido algo de verdade. Mas você percebe como isso muda tudo? Ele caminhou devagar, cada passo abafado pela poeira grossa que subia em pequenas explosões douradas, quando tocada pela luz, atravessando as frestas das tábuas. Essa luz tinha uma cor peculiar, um amarelo sujo, cansado, o tipo de cor que parece carregar memórias. E enquanto avançava, a casa respondia com estalos mínimos, como articulações antigas, despertando depois de um sono longo demais. Havia fotos rasgadas no chão, pedaços de tecido grudados na parede e uma marca escura no rodapé, como se alguém tivesse encostado ali com força extrema. Mas nenhuma dessas pistas fazia sentido juntas. E justamente por isso, atiçavam uma curiosidade quase perigosa, menos aquela vontade de continuar mesmo sabendo que algo ali preferia permanecer escondido. Você também sente esse puxão? A poucos passos da última porta, o ar mudou. Ficou mais frio, quase como se alguém tivesse acabado de sair dali e deixado a ausência ainda quente na superfície das paredes. Ele estendeu a mão para a maçaneta e por um segundo achou ter visto uma sombra recuar para dentro do cômodo, lenta demais para ser apenas efeito de luz. O metal gelado sob seus dedos parecia um aviso, um pedido para recuar e ao mesmo tempo um convite impossível de negar. Porque se existe uma casa que guarda segredos, também existe um homem que precisa deles para não desmoronar. Ele respirou fundo, sentiu um tremor no peito. E quando finalmente girou a maçaneta, percebeu que não estava tão sozinho quanto imaginava. Ou melhor, que nunca estivera. E você, o que acha que estava esperando por ele atrás daquela porta? Comenta aqui embaixo. Quando a porta finalmente cedeu, ele não ouviu nenhum grito, nenhum estalo ameaçador, menos apenas um silêncio vivo, denso, que parecia observar cada movimento seu. E foi dentro desse silêncio que o viu, uma jovem encolhida no canto, a pele quase translúcida sob o feixe de luz que descia do telhado quebrado. Nos braços, dois bebês tão pequenos que pareciam feitos de respiração e tremor. Ela ergueu o olhar devagar. E havia algo ali que o desarmou por completo. Um medo tão profundo que ultrapassava palavras, mas também uma esperança teimosa. Como brasas tentando sobreviver num mundo molhado. Ele sentiu o impacto no estômago, aquele tipo de sensação que mistura culpa, proteção e um estranho reconhecimento que você só sente quando algo dentro de você desperta sem pedir permissão. E por um instante, ele se perguntou se aquela visão era real, ou só mais um fragmento da dor que ele tentava fugir, voltando para lembrá-lo de algo que ainda não tinha nome. A jovem não falou, apenas apertou os gêmeos contra o peito, como se ele fosse uma ameaça menos, ou uma salvação. Os bebês dormiam com respirações irregulares, e o som suave que faziam era mais forte do que qualquer grito. Ele olhou ao redor e percebeu detalhes que antes não estavam tão claros. Uma mala aberta com roupas infantis improvisadas, um cobertor estendido no chão frio, marcas nas paredes que pareciam recentes. Alguém tinha estado ali. Talvez ainda estivesse. O ar ficou mais pesado, como se a casa respirasse junto com eles. E é curioso como um lugar que deveria ser refúgio se transforma em palco de um encontro impossível, não é? Ele tentou perguntar quem ela era, mas a voz não saiu, porque bem no fundo, uma pergunta maior se espalhava nele. Por que ela estava ali? Exatamente naquela casa que ele escolheu para se esconder da própria dor? Foi quando um barulho do lado de fora cortou o ar, seco, firme, tão diferente dos estalos naturais da madeira, que parecia um aviso, ou um ultimato, um passo, um peso sobre as folhas. A jovem arregalou os olhos,
e em silêncio transmitiu mais do que qualquer explicação poderia. Ele sentiu o corpo inteiro enrijecer, aquela sensação instintiva que puxa o coração para a garganta, menos a certeza de que algo ou alguém procurava por ela, e que essa presença estava cada vez mais perto. A casa, que minutos antes parecia abandonada, agora vibrava como se guardasse um segredo prestes a explodir. E, enquanto ele tentava decidir entre recuar ou proteger aquela estranha pequena família, a sombra do lado de fora deslizou pela fresta da janela, lenta, deliberada, como se soubesse exatamente onde encontrá-los. A sombra do lado de fora se moveu outra vez, mais próxima, mais certa, como se estivesse seguindo um mapa feito de medo. A jovem apertou os gêmeos com tanta força que os pequenos dedos deles se abriram no ar, buscando algo que nem sabiam nomear. Ele sentiu o impulso imediato de proteglás, aquele tipo de força que não nasce da coragem, mas da falta de opção, menos a mesma força que surge quando o passado finalmente encurrala alguém no único lugar que ele acreditava ser seguro. E naquela fração de segundo, algo mudou dentro dele. A dor que o trouxera até o barraco não era mais o centro da história. Agora havia vidas minúsculas respirando ali, vidas que não poderiam fugir sozinhas. O medo da jovem era tão nítido, tão cru, que parecia tocar sua própria ferida antiga, despertando memórias que ele preferiria manter enterradas. E talvez seja exatamente assim que redenção se apresenta, disfarçada de responsabilidade inesperada. Quando ele se aproximou dela, a madeira do chão gemeu, e esse som foi suficiente para provocar o silêncio absoluto lá fora. Um silêncio que não era de espera, menos era de caça. O tipo de silêncio que pressiona as paredes e derruba as certezas. A jovem ergueu o rosto e, com um fio de voz que parecia prestes a desaparecer, sussurrou o nome. Só um nome. O homem que ela temia. O homem que a procurava. O homem que, segundo ela, jamais deixaria os gêmeos viverem se os encontrasse. E enquanto ela falava, a sombra atravessou a janela quebrada, projetando no chão uma forma que não combinava com o tamanho do ruído. Era maior, muito maior, como se a dor que a seguia tivesse ganhado o corpo. Ele sentiu o corpo inteiro pulsar. Não era hora de fugir da própria história, era hora de enfrentar a dela. E esse pensamento, tão estranho para alguém que buscava apenas desaparecer, explodiu dentro dele como um estalo inesperado de coragem. Foi então que tudo aconteceu ao mesmo tempo. Um passo pesado no alpendre, um choro curto de um dos gêmeos, rompendo o ar como vidro que se parte, a mão dele encontrando o braço da jovem, num gesto instintivo de proteção, e a porta principal do barraco tremendo sob o impacto violento, o primeiro aviso de que nada ali era mais um segredo. Ele olhou para a jovem menos, e ela devolveu um olhar que misturava desespero e confiança, como se aceitasse, por algum motivo inexplicável, que ele seria capaz de salvá-la. Ele respirou fundo, encheu os pulmões com um cheiro de poeira fria e madeira estilhaçada, e tomou a decisão que transformaria tudo. Puxou a jovem para trás, caminhou até o centro da sala, e encarou a porta prestes a ceder, porque às vezes, o único jeito de fugir da dor é atravessando ela de frente. A porta explodiu para dentro, a luz de fora, rasgando o breu do barraco, e então, o que ele viu ali, congelou até sua respiração. Não vou descrever a cena agora, só posso dizer que naquele instante, ele entendeu por que aquela jovem tinha escolhido justamente aquela casa, e por que, de todos os lugares do mundo, o homem que a perseguia, a encontrou ali. A ligação entre eles era muito mais antiga do que ele imaginava, e de repente tudo fez sentido. Ou quase, porque algumas respostas chegam só depois da última pergunta. E me desveu. Se estivesse no lugar dele, teria aberto aquela porta?